Salve nação, saudações rubro-negras, vídeo top! A repercussão da chegada do Alcaraz, galera, é o seguinte, separei aqui para vocês esse corte do programa Sport Center com a chegada do Alcaraz, tá? Depois temos um outro corte do programa ESPN FC falando desse momento do Flamengo, de tudo que anda acontecendo, do jogo contra o Bahia, das lesões, tudo que você precisa saber, tá bom? Então, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Compartilhe o nosso vídeo aí para geral, para ajudar o nosso trabalho aqui. Quero dar os créditos de vídeo para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Olha só como que foi a chegada de Alcaraz, galera. Simbora, vamos lá. Onde estava ontem? Em Salvador. Não há elenco que aguente assim. É verdade. O Fábio Santos estava falando sobre uma preparação muito individualizada hoje de jogadores, algo que não acontecia há 10, 15 anos e que isso também tira muito a culpa da preparação física para lesões desse tipo. Olha, mas é um Flamengo que perde jogadores, mas também ganha porque o Flamengo está contratando e o Carlos Alcaraz acabou de chegar no Rio de Janeiro. A gente mostra para vocês então o desembarque dele no aeroporto e as primeiras palavras. Muy contento de llegar a un grande como Flamengo, con muchas ganas de jugar, de estar a la disposición del equipo, del técnico. La verdad que es un cambio muy lindo que me tocó, así que muy feliz de llegar aquí a Flamengo. Físicamente estoy muy bien, me siento muy bien. En Inglaterra hice una muy buena pretemporada, los entrenamientos allá también son buenos, así que físicamente me siento muy bien, ya con muchas ganas. Sé que el domingo hay un partido muy lindo contra Corinthians. Si el técnico quiere que esté a disposición, yo ya estoy a disposición, yo me siento muy bien, listo para jugar, entonces acá estamos. Tá aí, então, já se deixando à disposição do técnico Tite para a partida contra o Corinthians. A diretoria agora corre contra o tempo para que ele realmente esteja à disposição do treinador, André. E é isso que o Corinthians, é isso que o Flamengo tem de fazer, é trazer seus novos jogadores, seus novos reforços e colocar para jogar, porque agora tem muito mais jogadores fora. Isso aí é música para os ouvidos do Tite, né? Talvez numa situação normal, com muita gente à disposição, uma perda de jogadores, como acontece nos outros clubes, o Alcaraz chegasse hoje, quinta-feira, e alguém dissesse para ele, não, ó, talvez você entre no finalzinho do jogo e tal. Eu acho que agora precisamos de você, ele já deu essa declaração, cá estamos, listo para jogar, então ok. O próprio jogador se escala, como alguns treinadores dizem, e agora o Flamengo, carente de jogadores saudáveis para colocar em campo, eu imagino que o Alcaraz vai ter a sua primeira oportunidade no fim de semana, talvez o Pedro volte, se tiver condições, vai para o jogo também, e o departamento médico e o departamento de contratações, né, o departamento comercial, esses são os departamentos que estão escalando o Flamengo nesse momento. Pois é isso. Fala assim, olha, Tite, tá aqui à disposição, só coloca para jogar. Agora tem uma coisa também, chegando e já encarando o Corinthians, já sentindo também o que é um campeonato brasileiro. É bom para ele também. Sim, é bom, ele vai passar por um período de aprendizado. O jogador chega com muita vontade, como a gente viu aí, falando as coisas certas, nem acho que seja um discurso pronto. Jogar no Flamengo tem que ser um estímulo para qualquer jogador, ainda mais para um jovem rapaz, 20 e poucos anos, 21 anos, chegando num contrato de 5 temporadas para atuar aqui no Brasil. É claro que ele quer jogar o quanto antes. Esse é o clássico das maiores torcidas do país. O Flamengo cansado, meio despedaçado, naquele piloto automático, tentando solucionar problemas. O Corinthians joga nesta noite, né? Pela Copa do Brasil também. Perdeu. E precisa se dedicar demais ao Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai enfrentar um adversário que está começando a ficar sem tempo para reagir. Olha, aí tem novidades também, porque o Flamengo já contratou o Gonçalo Plata. A gente fala um pouquinho dele, segundo apurou a ESPN, o rubro-negro já acertou a contratação, fechou nesta quinta-feira. O atacante equatoriano tem 23 anos, ele tinha vínculo até 2028 com a Al-Sadd do Catar. O Flamengo vai desembolsar 3.800.000 euros, cerca de 23 milhões de reais para adquirir 50% dos direitos econômicos do atleta, além de outros 8 milhões de euros, cerca de 52 milhões de reais para ficar com 100% caso o novo reforço atinja metas estipuladas em contrato. Gosta da contratação, André? 23 anos, atacante
com essas características, um jogador que tem, teoricamente, os seus melhores anos pela frente. O Flamengo o contrata por 4 temporadas, com essas cláusulas aí. Não é um negócio em relação a números, né, no sentido do investimento, tão vultoso quanto é o do Alcaraz, que é a contratação mais cara da história do Flamengo, mas é uma tremenda de uma aposta no futuro. O Flamengo está trazendo gente que está entrando na segunda década. Não, né? 20 anos? Com 20 anos você completa a segunda década. Sim. No início da sua terceira década de vida, isso é uma juventude muito bonita e muito interessante para times de futebol. Jogadores que têm vontade de construir seu nome, fazer sua carreira e vão ter essa oportunidade, pelo menos para início, por um longo tempo aqui no Brasil. Então, como a gente tem conversado aqui, a fila tem andado, o Flamengo tem se movimentado, era cobrado um desempenho melhor da diretoria do Flamengo para contratar jogadores durante algum tempo nessa temporada, período de janela aberta ali e tal. Vai tentar esse, não deu certo, vai tentar aquele, não deu. O Flamengo contratou no início do ano e agora contrata um pouquinho depois da metade, fazendo bons movimentos como é esse, o do Gonçalo Plata. Pois é, e aí eu fico imaginando que é claro que é uma diretoria que precisou agir mais do que talvez agisse se por acaso não tivessem tantos jogadores machucados, André. E eu fico pensando quando esses jogadores machucados voltarem, o tamanho ou a grandeza do elenco do Flamengo. Você começa a olhar e pensar assim, olha, do Flamengo de 2019, vamos colocar Jorge Jesus para cá, seria o maior Flamengo? É um pouco difícil falar nisso, porque esses atletas, evidentemente, eles não jogaram ainda, né? E eles podem demorar um pouco para se acostumar, se adaptar àquele período meio básico, né? Que todo mundo tem que ter um pouco mais de paciência, mesmo aqui no Brasil, quando a exigência é tão grande, e mesmo no caso presente do momento do Flamengo, em que, se o Tite pudesse, o Gonçalo Plata também jogaria no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Mas, em termos de potencial, oferta ao treinador, possibilidades de escalação, é um elenco espetacular, pensando, como você falou, né, num quadro em que os machucados estão de volta. Sim. E fica aquele entra e sai, o jogador perde uma partida, perde duas. Nós estamos falando de lesões que têm tirado os jogadores durante bastante tempo das atividades. E esses que estão chegando, se ambientando e começando a entrar no time para jogar. É realmente uma possibilidade, uma perspectiva muito atraente. O Tite deve estar muito preocupado agora, porque ainda tem muita gente fora. Talvez ele nem tenha tempo ainda de comemorar essas chegadas. Mas daqui a pouco ele vai perceber que o número de cartas na mão dele aumentou. E é isso que ele precisa. É isso que ele precisa hoje, é isso que ele vai precisar também nas próximas temporadas com o Flamengo. Só que ontem já foram 2 jogos interessantes da gente observar. São Paulo e Atlético Mineiro a gente fala já, mas a expectativa era de um jogo bastante diferente, pelo menos a minha. E o Flamengo, cheio de desfalques, ainda com novos jogadores machucados, consegue um resultado importante, não sei se expressivo, mas importante para resolver em casa, presidente. Sim, não, é expressivo. Aí ganhou fora de casa, esse é jogo mata-mata, finalizou muito menos, né? A gente vai ver aí nesses melhores momentos aí, muito a bola com o Bahia. O Everton Ribeiro com a vontade de fazer um gol no Flamengo, esse é mais um chute dele ali. Foram 17 finalizações do Bahia contra 7 do Flamengo. O Bahia sempre com mais passes, né? Esse time no meio-campo toca muita bola e tal. Tanto que ficou 62%. Só que o Flamengo, eu acho que soube sofrer, que é uma palavra que os técnicos dizem por aí, e segurou. O Flamengo segurou. Não foi por acaso que ganhou. Teve consistência para segurar. O Bahia... É que os erros aconteceram. O Bahia já tinha tido uns 5 escanteios antes do Flamengo fazer esse gol. Sim, mas essas bolas cruzadas na área do Flamengo, assim, vai... 40%, 50% das bolas, elas entraram para o centroavante, entraram para os atacantes. O Tite elogiou o comportamento da defesa, que tirou muitas bolas, mas eu acho que ainda dá para melhorar o comportamento da defesa do Flamengo nessas bolas aéreas. O Mauro fez uma análise perfeita do jogo, mas eu queria apenas registrar o seguinte: com 23 minutos, eu marquei no relógio, com 23 minutos, eu olhei o De La Cruz e ele começou na hora, a bola que o Gerson bota para ele lá na linha de lado, lembra dessa bola? Botou uma bola lá na linha de lado. Aí ele começou a diminuir. Dá uma arrancada, isso, aí diminui a marcha. E diminui. Aí eu falei, isso aí não vai dar certo.
Quando ele botou, assim, quando ele chegou, e logo que ele se desfez da bola, e nem concluiu a jogada, ele se bota a bola, lá. E aí, essa é Aí já é o segundo tempo do jogo, quando ele é substituído. Aos que não 9 tem mais do segundo condição, tempo, né? Daniela, aos 9 do segundo tempo, ele passa na frente do banco do Flamengo e ele olha sério. Tudo marcado no meu relógio, tudo cronometrado. Aos 9 do segundo tempo, ele passa na frente do banco e olha seriamente para o Tite. Mas ele não falou nada, ele só olhou. Se ele tivesse falado, professor, não tô bom, era capaz de... Se ele vai no vestiário, no intervalo, e fala, professor... Então, é isso que eu estava pensando no intervalo, né? Por que esse papo não aconteceu no intervalo? Não sei se ele quis, se ele forçou uma barra aí... Ou se aconteceu e ele pediu para ficar, né? Então, forçando uma barra, né? Mas... Se ele tinha sentido alguma coisa e tal. Ele ficou muito frustrado de não participar de um último jogo. O Tite chegou a dizer, ele falou que... Desculpa, professor, não vou poder e tal. O Tite, que é isso? Não se trata de desculpa, não pode e tal. Então, eu não sei se dessa vez ele estava querendo entregar mais pro Flamengo, mas aí agora, sei lá, estão falando em 40 dias. Eu acho complicado a gente... Assim, a gente não sabe... Não, prever o tempo acho que é uma coisa, mas assim, a gente até saber essa conversa de vestiário, né, Fábio? Assim, você teve dentro de muitos ao longo da tua carreira. Assim, o cara quer jogar... Mas tem o departamento médico, estão vendo a condição. E eu acho que nesses dois casos, talvez não dê para dizer que o calendário é o excesso de jogos. O Michel acabou de chegar. E o De La Cruz fez mais jogos do que faria na Argentina, mas ainda não está sobrecarregado. E o De La Cruz, ele estava reclamando de dores no joelho, né? Ele ficou fora dos últimos jogos. Ele teve dor no tendão e depois dor do joelho. Por causa do joelho. E às vezes a preparação ela já não é tão bem feita por causa de dor. Então você deixa de fazer algum outro trabalho mais específico. Às vezes compensa muito no caminhar, muda a mecânica da corrida, que você acaba, às vezes, sobrecarregando o músculo, né? Então pode ter essa explicação da lesão do De La Cruz por isso. Às vezes você está tão focado numa outra dor, você acaba sobrecarregando um outro músculo. Isso é muito normal de acontecer, de lesões assim. Às vezes está doendo uma perna, você acaba lesionando a outra. E o Michel, ele vem, é começo de temporada para ele, na verdade, né? E a entrevista o Tite fala que ele não era para ter jogado o jogo praticamente inteiro, que ele joga contra o Bragantino, né? Mas por necessidade, por se sentir bem no jogo, ele estava bem no jogo, às vezes acabou colocando uma carga um pouco maior. Mas são lesões que está exposto a acontecer, né? O Michel é um cara muito explosivo, esses caras mais rápidos também, a musculatura a todo momento... Né? Toda hora arrancada, então é natural, esses caras sofrem bastante, principalmente com as lesões musculares. É uma pena. Chama atenção, né? O número de jogadores lesionados no Flamengo no mês de agosto. Acho que a gente pode pegar só mês de agosto concentrou muito, né? Não, mas sempre é assim, mal. Quando começa a temporada, agosto é o 7º, 8º mês ali do ano, onde já começou, onde realmente começa a cavalar os jogos uns nos outros, né? E é o maior índice de lesões mesmo, no mês de agosto. Isso não é uma exceção, é isso? Não, isso não é uma regra dentro do futebol Isso é uma brasileiro. regra dentro do futebol, por isso que às vezes você é poupado lá em abril, para de repente chegar com um pouco mais de gás e não ter esse tanto número de lesões, né? Até o Tite teve problema em agosto. O Tite sentiu em agosto. Mas é interessante esse depoimento do Fábio, né? Porque às vezes a gente fica com a sensação, Pascoal, de que assim, meu Deus, o que está acontecendo nesse departamento médico? Tudo bem que eu acho que tem coisas aí que tem que se dar uma olhada. Claro, porque isso aí não está acontecendo em todo o clube. Por mais que o Fábio dê esse testemunho, que agosto é pesado para todo mundo, mas para o Flamengo parece que tem sido mais. Mas o Flamengo é o único time entre os 4 primeiros, por exemplo, que está nas 3 competições. E aí pesou, né? Fez jogos muito fortes, né? Nesse mês, sem dúvida. Com o Palmeiras, sobre Libertadores na altitude. Fez jogos fortes, sim, mas ainda assim eu acho um número um pouco grande. Aí, como é que está sendo a preparação? O Fábio deve ter trabalhado com o Maceridian, né? Ele é ótimo, não é? É ótimo. Eu acho que é muito mais coincidência, às vezes, também. Óbvio que essa sequência... Outras equipes têm tido também, mas tem viagens, tem o emocional hoje em dia que pesa muito, e o emocional a gente sabe que atrapalha no dia a dia da preparação, mas tem muito da coincidência, óbvio que tem calendário, uma série de coisas, até porque hoje com fisiologista, com preparador físico, todo mundo conversa, o próprio jogador hoje se escuta muito mais o jogador, a opinião do jogador, né?
realmente é um número excessivo do que a gente tem visto no mercado. Coloca de novo a tela para a gente, por favor, para o Pascoalzinho falar. Eu quero te ouvir, Pascoal, sobre isso. 11 jogadores lesionados chegou a ter 11 jogadores simultaneamente, né? O Cebolinha tá continua fora. O De La Cruz ali era o joelho, agora está de novo no Varela DM. voltou aquela pancada Varela no quadril. recuperado. Vinha continua fora. Pedro e Gabriel ainda fora. A expectativa é que possam retornar, não sei em que condição, no jogo do final de semana. Há uma expectativa de que o Pedro também possa jogar contra o Corinthians, ou sabendo, eu vou te dar uma opção, ou sabendo de tantos desfalques, talvez os dois, nem Pedro nem Gabigol contra o Corinthians, para preservá-los para jogar contra o Bahia. Sim, pensando em estratégia, né? Mas é porque aí vai ter uma semana de data FIFA, né? Então, não sei quanto que essa semana de data FIFA é positiva, até porque o Pedro, se jogar agora no final de semana, já vai para a seleção. Então, também tem isso. Mas nesse momento, só para a gente responder a tua pergunta, Pascoal, quem está fora? Cebolinha, Vinha, Pedro, Gabriel, Arrascaeta, Michael e De La Cruz. Tem 7 jogadores. Né? Não, o Wesley está à disposição. Ali são 9 machucados. Entrou tem a repetição ali do Cebolinha, a repetição do De La Cruz, né? Esses jogadores diferentes ali tem 9. 10º é o Tite. Nesse momento tem 7 que não voltaram desses 9. É isso que a gente está tentando chegar à conclusão. O Varela e o Wesley já estão à disposição de volta, né? Essa foi a pergunta do Pascoal. E eu acho que o Pedro também. Tá todo mundo falando que joga, né? Porque me parece que seria interessante ele jogar para mostrar para a seleção que ele já pode jogar. Me parece que é interessante ele, para o Flamengo ele não jogar, para ele não ir para a seleção. Para preservá-lo para... Vamos ver o que vai acontecer se ele vem com alguns minutos. As lesões musculares é o que mais chama atenção, porque trauma, joelho, tendão, isso pode acontecer, né? Mas mais que a metade ali são lesões musculares. Isso é desgaste, isso é fadiga, isso não tem como fugir disso. E não dá para falar, que eu acho que foi pesado o agosto, Fábio, mas o Flamengo não é quem mais jogou até agora. Que você vê a grandeza do elenco do Flamengo, que o Flamengo mostra que é gigante mesmo, que é poderoso, que é o melhor elenco da América do Sul, o maior e melhor elenco da América do Sul, porque eu sou bonzinho, que eu tinha que falar que era... Do mundo? Não, calma, Pascoal. Não, das Américas, da América Central, América do Norte e América do Sul, é o melhor elenco das Américas. Mas esse tanto de desfalque, ele acaba interferindo no projeto de jogo, né? No projeto esportivo. Assim. Ontem poderia ter sido superior ao Bahia de uma maneira que eu acho que não foi. Mas eu acho que o Flamengo enfrentou um adversário bom. Claro, com certeza. O Flamengo enfrentou um adversário bom. Eu gostei, você vê que na hora do jogo, você vê algumas situações, né, que o jogo, você vê como é que funciona. Às vezes você fala assim, puxa vida, o Everton Ribeiro vai jogar na meia para botar a bola para o atacante. Não, ele vinha pegar de segundo volante a bola, liberava um volante para chegar lá na frente, o Cauli fazia uma chegada pelo outro lado, entendeu? Essa movimentação do Everton Ribeiro, dava a possibilidade, e foi o que a gente viu, de dominar o meio-campo a partir do Bahia. Quando o Bahia bota a bola no chão e toca a bola, eu concordo com o Rogério Ceni quando ele disse que o Bahia teve mais controle do jogo. É verdade, o Bahia teve controle do jogo. O Bahia não teve efetividade. O Bahia não teve poder de conclusão, poder de definição. E aí é que está a diferença. Porque aquela palavrinha que no futebol é a máxima. Qualidade. Se a bola chegar, tem que guardar. Se a bola passar, tem que ter o pé. Se a bola chegar na área, tem que ter o definidor. E isso ainda falta para o Bahia. O Bahia tem um ótimo time, articulado, tem bons laterais. Eu gosto do Juba, o lateral esquerdo, que era ponta, mas joga de lateral. Ele tem muita consciência. Eu gosto do lateral direito, do Santiarias, que é lateral reserva da seleção, mas é um baita lateral. Eu gosto do time do Bahia, mas acho que falta um definidor. Eu acho que o Bahia tinha que se empenhar em contratar esse jogador de definição, ou pelo menos mais um jogador de definição, para tê-los em condições de jogos desse tamanho, dessa importância. Eu acho que aí foi a diferença. Porque o Bahia jogou direitinho. Sim. Jogou bem. É aquela coisa que a gente fala do Corinthians. O Corinthians jogou bem. Nossa, o último jogo do Corinthians, ele foi bem. Perdeu de novo. Então, por quê? Porque falta poder de conclusão, falta definição. E é isso que faltou para o time do Bahia. Agora, o jogo foi, na minha visão, né? O jogo foi bem disputado. O Flamengo, com melhores opções, acaba ganhando o jogo, porque tem jogadores que definem mais e definem melhor. Deixa eu ouvir os treinadores, porque eu acho que a maneira como eles saem compreendendo que foram os 90 minutos, né, de 180, ainda falta metade, é bem diferente, assim. O Ceni até deu uma subida no tom, assim, não gostou do resultado, obviamente.
Eu acho que a análise de vocês deve ser muito pertinente para o torcedor também, de que foi um time dominante, que tem um pouco de dificuldade nas finalizações, mas... E vejo que no segundo tempo nós fomos, inclusive, melhores. Aumentou o posse de bola, conseguiu uma marcação maior, ficamos à mercê de fazer o segundo gol. Porque a exposição também é inevitável. A equipe que precisa do placar, ela começa a abrir e tirar espaços também. Ó, a gente está vendo aí, o presidente gosta desses números, ó, de estatística do jogo. A pergunta ali, só para a gente contextualizar, Mauro, falando sobre se acovardar, defender, é pensando nas substituições, né? Porque o Tite coloca o Davi Luiz em campo, o Michael, que acaba saindo depois, Everton Araújo e Igor Jesus. E a torcida fica com a sensação de que acabou com muitos zagueiros. Mas assim, o Ortiz fazendo uma outra função, era diferente. Mas o Ceni fala desses números aí. Então, olha lá, ele fala que melhorou a posse. Na verdade, no primeiro tempo, o Flamengo teve 37. Aí ele melhorou 1% de posse no segundo tempo só, né? O Tite fala. Me chama muita atenção, 17 contra 7 finalizações. E aí é o seguinte, quantas estão ali no alvo? 3. Finalizações certas, 3. Então, não adianta ficar tocando 538 passes. E na hora de chutar para fora, Só o Everton Ribeiro fez isso umas 3 ou 4 vezes. Tem que acertar o gol, tem que machucar o outro time. Eu acho que não machucou o Flamengo, porque eram chutes às vezes de longe, para fora. Tá aberto ainda, o Rogério tem razão, ele fez um jogo bom no Maracanã, pode-se fazer um jogo bom lá, mas ele tinha que ter feito um jogo bom e ganho ontem, em casa. Agora a coisa foi para 30% para o Bahia, 20%, Rogério. Não... A coisa agora é... agora é 1-0, joga com empate. O placar, eu não queria... Você falou que foi 1-0? Eu não queria... Tem certeza, Vasco? Você falou isso? Às vezes esses comentários fogem um pouco, porque eu acertei. Muito obrigado. A gente não sabe quantos... Eu falei que ia ser quanto, presidente, esse jogo? 2-1 para quem? O Flamengo. Eu botei o Flamengo ganhando esse jogo? Acho que ninguém pôs Bahia, lembra que você falou? Ninguém apostou no Bahia aqui, não sei o quê. É verdade. Você deu empate, Silas deu empate. Você achava que ia ser quanto esse jogo? Pode falar que você acertou também, ninguém vai saber. Eu achei que ia ser 1-0 pro Flamengo, gol do Bruno Henrique de cabeça. Deixa eu falar uma coisa, voltando para as lesões, doutor Fábio Santos, como médico, são 5 lesões, uma de adutor e 4 de posterior de coxa. Isto aí tem a ver com a preparação física, porque está sendo questionado também que o Mascherano não está indo mais nas entrevistas, que podia ir lá explicar isso. Tem a ver com o jeito que se prepara ou é unicamente desgaste de jogar? Ô Mauro, eu acho que é muito desgaste e porque hoje o trabalho em si está muito individualizado. Antigamente a gente fazia todo mundo muita carga, às vezes uma carga que servia para você não servia para mim. E nisso eu acho que o preparador físico tinha que ser realmente cobrado. Hoje não, hoje é muito individualizado. O fisiologista estuda seu corpo, ele sabe, tem um auxiliar de preparação física, então cada um já sabe o peso que tem que pegar, tem dia que você está mais cansado que você não trabalha. Então hoje é tudo muito bem mostrado. Mesmo. Eu acho que é mais coincidência e eu acho que não tem um problema assim exato da preparação física, que eu acho que tá nem tendo tempo desses caras treinarem, na verdade. Só recupera, joga, alimentação. E esse prazo também, né, Dani? Eu falei aqui 40 dias, tal, que eu ouvi falar isso. Eu não apurei, eu te confesso que eu não tenho esse prazo. Depende muito de atleta para atleta. Uns demoram mais, outros demoram menos. Aquele grau máximo são 40 dias, né? Que é o último grau da lesão muscular. De estiramento, né? Porque se romper, volta em 40 dias? Distensão. Tá. Distensão muscular. É outra coisa, a distensão muscular... Depende do grau, né? O último grau como grau 1, são 40 grau dias. Não tem química, não tem receita. Você precisa que a fibra se recupere. E aí, pensando em 40 dias, né? Vamos trabalhar aqui com prazo máximo, não que seja esse. O departamento do Flamengo não solta esses prazos, mas assim, Dela Cruz e Michael. Michael é um jogador que chegou e assim, voltou, né? Ele sabe onde ele está, ele sabe o que ele precisa fazer. Eu também fico com a sensação, Fábio, e aí assim, é a tua área, né? O Gerson tá cansado e o Ayrton Lucas, enquanto o Alexandre não chegar, puder jogar e auxiliar, só tem ele. O Léo Pereira, beleza, vai fazer ali a lateral esquerda, mas só tem ele. Então essa crítica que ele vem sofrendo também de não tá ajudando a fechar, não tá ajudando a defesa... Ele está correndo mais do que poderia. Dani, e até injusto a gente fazer qualquer tipo de julgamento, né, ou de análise em cima desses caras, porque tem alguns caras que estão jogando todos os jogos realmente, né? Gerson, Ayrton Lucas, a dupla de zaga, querendo ou não, como você se posicionando melhor, você acaba tendo um desgaste
menor do que essas outras funções, né? De repente ele nem sabe se o Ayrton Lucas tem condições de jogar tudo aquilo que ele sabe jogar, e é um jogador muito físico, explosivo, que ele precisa da parte física dele para chamar atenção para o jogo dele. O jogo dele não é posicional, ele não vai te chamar atenção fazendo uma ótima marcação defensivamente, e de repente essa sequência de jogos tem atrapalhado sim o rendimento dele. Tem tentado colocar o Léo Pereira ali, que não é da função, mas enquanto não tem outro jogador, certamente ele vai para alguns jogos no sacrifício, né? E uma pena poder ter que fazer a avaliação desses jogadores nessa sequência maluca de jogos um atrás do outro. Agora o Gerson é Bom incansável. comentarista, hein? Ele saiu zonzo ontem. Fábio. Ele tomou uma bolada, tomou uma né? bolada, né? Já tá cansado, enfim. O Mauro retratou bem o dia do jogo lá da altitude, que ele falou que era insano. Sinistro. Sinistro, eu pensei que era insano. Jogar na altitude era é sinistro sinistro. jogar na altitude. Você sabe que isso no Rio é comum, né? Essa palavra no Rio é gíria. É Sim, sinistro. E ele jogou bem contra o Bragantino e ontem voltou a jogar bem. Ontem ele jogou em todas as posições. O que é que isso fica? Né? Tem um jogo de final de semana ainda pelo Campeonato Brasileiro contra o Corinthians. Depois a pausinha na que vai ser Neoquímica preciosa. Arena, e depois tem a pausa para a seleção. E ele vai para a seleção. E ele vai para a seleção. E quem do Flamengo vai agora para o Uruguai? Rascaeta vai? O Arrascaeta e o De La Cruz não. Machucado, o De La Cruz também. Cara, Só o Varela. O Vinha também, só tem o Varela. Só tem o Varela, porque o seleção Vinha do não Chile. vai, o De La Cruz não vai, o Darwin Nunes não vai, 5 monte jogadores foram suspensos, punidos. né? 5 jogadores. Muitos Eu não sei jogadores. como é que eles vão se virar. No Com Uruguai. esses machucados, a seleção de lá, eles causa devem da estar... Eu briga, também não né? sei como é que eles vão se virar no Flamengo, que os três não vão, mas estão machucados também. Mas eu digo, eles devem estar ligando pro Flamengo todo dia. Vem cá, não dá pro Arrascaeta vir mesmo? É isso? Pô, esse De La Cruz de ontem, por exemplo. Eles vão ficar atentos, quer saber. Parece que para domingo não dá, né? Não, para Independente, domingo, não dá. com certeza. Mas eles devem De La estar Cruz e preocupados, Michael. porque eles Não, perderam nem para muita esse gente. domingo e nem para o outro. A outra data do jogo da seleção também não tem condição, porque lesão muscular é muito difícil você, em uma semana, conseguir botar o cara para jogar, né? Agora, o Mauro, de todos os selecionáveis do Flamengo, perde 2 para a seleção brasileira, né? O Pedro e o Gerson. Deve perder... Perderia 4 para o Uruguai? Perderia, não. se tivessem Deve- inteiros, perderia. Deve perder o Varela e deve perder o volante chileno. Pulgar. O Eric Pulgar. Sim, Mais do que isso teria não vai o Vinha, perder. teria o Arrascaeta e teria o De La Cruz. Ô, jovem, Era já muita não tem gente. 7. Se perder mais 4, daqui a pouco tá difícil de montar o Mas, time. minha senhora, quero só lembrar para a senhora o seguinte, não tem jogo na data FIFA. Tomara que a CBF não coloque o jogo contra Grandes coisas, porque a seleção brasileira joga dia 10 e o Flamengo joga dia 12, 2 dias depois. o Internacional nessa data FIFA, né? Não, já deveria ter Provavelmente. marcado, né? Já deveria ter marcado. Se fosse marcado, já deveria ter marcado. Como poderia ter colocado o jogo de ontem, São Paulo e Atlético Mineiro, mas a gente vai falar mais pra frente aí, por causa de tudo que aconteceu lá com o... Eu acho que a gente Com pode até esquerdo. entrar nesse assunto. A gente volta a falar de Flamengo ainda, né? Tem a questão do Gonçalo Plata, que pode ser anunciado a qualquer momento. Agora o acordo já está firmado, saindo a notícia, a gente retoma aqui para escalar o time para o próximo jogo, que é contra o Corinthians, por acaso, sabe, Fábio Santos? Mas a gente vai falar desse... Quanto mais desfalques, melhor. Mas a gente vai falar desse São Paulo e Atlético, Não. sim, Mauro, então fica à vontade. Não, assim, eu tava ouvindo... Tá aí, galera, a repercussão é muito grande, né, cara? Muitas lesões no Flamengo, né? 7 jogadores neste momento desfalcam o Flamengo. 7. Vamos lá. Arrascaeta, De La Cruz, agora o Michael, Pedro, Gabigol, Matias Vinha e Everton Cebolinha. 7 jogadores. Será que eu esqueci de mais alguém? Tomara que o Gerson esteja bem, né, galera? Porque ele saiu baqueado ontem, né? Cara, é um momento muito complicado, um momento muito difícil. É preocupante, cara. A palavra é essa, preocupante. Porque domingo tem Corinthians na Arena do Corinthians e Flamengo. Quem estará à disposição? Quem estará apto? Meus amigos, temos que orar muito. Tem que benzer, hein? Porque, rapaz, a coisa tá feia. É inacreditável o tanto de lesões que vem acontecendo neste mês de agosto. O mês do cachorro louco, né? Você é louco, velho. Esse mês aconteceu tanta coisa preocupante, coisas ruins, né, cara? Perdas de pessoas importantes e tantas coisas impactantes, né, na nossa vida, né? Caramba, que mês foi esse, hein? Bem, no futebol é o seguinte, se o Flamengo não está jogando tão bem assim, se o Flamengo não está dando um espetáculo, show,
igual alguns torcedores querem, cara, o Flamengo está ganhando, né? O Flamengo está conseguindo os seus resultados. Estamos vivos na Copa do Brasil, saímos na frente no primeiro jogo. Estamos nas quartas da Libertadores da América e estamos bem, estamos vivos também na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Se não dá para jogar bonito, que ganhe jogando feio. Melhor assim do que perder jogando bonito, vocês não acham? É isso, galera. Muito obrigado a todos por assistir este vídeo aqui. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!